Já se perguntou quais desenhos animados fizeram os pais desmaiar, os críticos se enfurecerem e os cinemas fecharem? Um filme foi secretamente financiado pela CIA. Outro apresentava personagens tão ofensivos que a Disney ainda se recusa a lançá-lo. De propaganda governamental a caricaturas racistas, esses não eram seus típicos desenhos de sábado de manhã. Os estúdios de animação de Hollywood cruzaram limites que chocaram o público na época e continuam problemáticos agora. Aguente firme enquanto mergulhamos na era mais escandalosa da animação. Número 10. A Revolução dos Bichos, 1954. Este não é o seu típico desenho animado de animais falantes. O primeiro longa-metragem de animação britânico parece fofo, mas esconde uma arma mortal da Guerra Fria. Baseado no romance de George Orwell, mostra animais de fazenda derrubando seu mestre humano, apenas para criar uma ditadura de porcos igualmente opressiva. Mas aqui está a parte surpreendente. A CIA financiou secretamente toda a produção para espalhar mensagens anticomunistas. Os cineastas, Halas e Batchelor, não tinham ideia de que eram peões em um esquema de propaganda governamental. A agência até mudou o final notoriamente sombrio de Orwell para algo mais esperançoso, uma traição direta à mensagem do autor. No livro, os outros animais não conseguem distinguir entre os porcos e os humanos. Mas na versão apoiada pela CIA, os outros animais se levantam e derrubam os líderes porcos, contradizendo completamente o aviso de Orwell sobre a corrupção do poder. A equipe de produção empregou 80 animadores e criou mais de 300 mil desenhos ao longo de 3 anos de trabalho meticuloso. Esta não foi uma operação pequena. Eles se tornaram o maior estúdio de animação da Europa Ocidental durante a produção. O estilo visual do filme foi deliberadamente simplificado em comparação com a Disney, usando pinturas de fundo planas e descomplicadas e designs de personagens estilizados para focar a atenção na alegoria política. Os críticos elogiaram seus méritos artísticos, enquanto o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, teria reclamado que o personagem do porco sábio soava muito como ele. Apesar de ser anunciado como o filme mais controverso do ano, fracassou financeiramente, tornando-se um dos maiores fracassos de bilheteria de 1954. O filme não recuperaria seu orçamento até 15 anos após seu lançamento. Os diretores do filme tiveram suas próprias divergências sobre o final alterado. Joy Batchelor queria permanecer fiel à visão de Orwell, de que o poder político corrompe independentemente da ideologia, enquanto John Halas sentia que o novo final oferecia esperança para o futuro. Só décadas depois, o envolvimento da CIA se tornou de conhecimento público, adicionando outra camada a esta obra-prima já controversa. Hoje, é reconhecida como uma fusão brilhante de política e arte de maneiras que os desenhos animados infantis nunca usaram. Número 9. A Dama e o Vagabundo, 1955. O conto de romance canino da Disney inovou tecnicamente como o primeiro longa-metragem animado, filmado em CinemaScope, mas agora é infame por algo completamente diferente. Esta aparentemente inocente história de amor entre cães de lados opostos da cidade contém alguns dos estereótipos raciais mais constrangedores da história da animação. Os gatos siameses, Si e Yam, representam os elementos mais problemáticos, desenhados com olhos puxados, falando com sotaques asiáticos caricatos e retratados como vilões sorrateiros com a intenção de causar problemas. A infame canção deles apresenta músicas e letras estereotipadas orientais sobre destruir objetos domésticos. Eles não estavam sozinhos. O filme desfila por estereótipos étnicos com Pedro, o chihuahua mexicano, e Boris, o wolfhound russo, cada um falando de forma exagerada. Criou sotaques que fariam os espectadores modernos estremecerem. O diretor Frank Thomas criou a famosa cena de comer espaguete que ainda traz lágrimas aos olhos dos fãs de animação, mas esse brilhantismo técnico vem acompanhado de representações culturais desatualizadas. A própria animação do filme foi inovadora. Walt Disney lutou por anos para comunicar sua visão para a adaptação aos seus líderes criativos. Ele queria um estilo mais maduro do que os filmes anteriores da Disney, mantendo seu apelo para as famílias. A produção custou cerca de 4 milhões de dólares, um orçamento enorme para um filme de animação na época. A Dama e o Vagabundo arrecadou mais de 93 milhões de dólares em seus lançamentos nos cinemas, tornando-se um dos filmes de maior sucesso financeiro da Disney. Quando a Disney Plus finalmente lançou o filme, ele veio com um aviso alertando os espectadores sobre seu conteúdo problemático, afirmando que esses estereótipos estavam errados na época e estão errados agora.
O remake em live action da Disney de 2019 tentou abordar essas questões ao reinventar completamente os personagens controversos, escalando Janelle Monáe para dublar um dos antigos gatos siameses, agora reescrito como um personagem completamente diferente. O original continua sendo uma mistura complicada de genialidade na animação e insensibilidade cultural que exemplifica o passado problemático de Hollywood e mostra o quanto a consciência cultural evoluiu desde a década de 1950. Número 8. Canção do Sul, 1946. O filme mais notório da Disney de todos os tempos combina ação ao vivo com animação para contar histórias do tio Remus, um homem negro trabalhando em uma plantação no sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil. Tão controverso que a Disney se recusa a lançá-lo em vídeo doméstico ou serviços de streaming nos Estados Unidos, tornando-o a criação mais suprimida da empresa de todos os tempos. Embora caia um pouco fora do nosso período de tempo, seu impacto e a contínua controvérsia ao longo das décadas de 50 e 60 o tornam impossível de ignorar. O filme apresenta uma versão idealizada e branqueada da vida na plantação que a NAACP condenou imediatamente após o lançamento. Eles afirmaram que, embora elogiassem o feito técnico, o filme infelizmente dá a impressão de uma relação idílica entre mestre e escravo, o que é uma distorção dos fatos. Ainda mais chocante, o ator principal, James Baskett, não pôde comparecer à estreia do filme em Atlanta por causa das leis de segregação, apesar de Walt Disney ter pessoalmente feito lobby para que Baskett recebesse um Oscar honorário por sua atuação. Os segmentos animados do filme com o Brer Rabbit foram considerados maravilhas técnicas na época, misturando-se perfeitamente com a ação ao vivo, de maneiras que não seriam igualadas por décadas. Essas sequências foram tão amadas que geraram mercadorias, histórias em quadrinhos e, eventualmente, a icônica atração do parque temático da Disney, Splash Mountain, embora essa também tenha sido redesenhada nos últimos anos para remover todas as conexões com o filme. Canções como Zip-a-Dee-Doo-Dah permanecem no cânone musical da Disney, enquanto o filme que as introduziu permanece trancado no cofre. A canção até ganhou um Oscar de melhor canção original em 1947. Quando o filme foi relançado nos cinemas em 1986, ainda conseguiu arrecadar mais de 17 milhões de dólares, provando que seus elementos controversos não haviam diminuído seu apelo para certos públicos, mesmo 40 anos após seu lançamento original. O CEO da Disney, Bob Iger, confirmou em 2019 que o filme nunca apareceria no Disney Plus, afirmando que não seria do interesse dos nossos acionistas trazê-lo de volta, mesmo que houvesse algum ganho financeiro. Inúmeras petições pediram seu lançamento com o devido contexto histórico, mas a Disney permaneceu firme em sua decisão. A Canção do Sul representa talvez o exemplo mais dramático de um estúdio tentando enterrar seu próprio passado controverso. Número 7. Fantasia 1940. A ambiciosa vitrine de música clássica da Disney é agora celebrada como um triunfo artístico, mas as versões iniciais continham imagens tão chocantes que foram sistematicamente removidas de todos os lançamentos modernos. O segmento da Sinfonia Pastoral originalmente apresentava uma personagem centauro de pele escura, chamada Sunflower, que servia como criada para centauros de pele mais clara, lustrando seus cascos e carregando seus pertences. A Disney removeu discretamente a personagem do filme em 1969, cortando suas cenas de forma tão perfeita que gerações de espectadores nunca souberam que ela existiu. A controvérsia de Sunflower representa um dos primeiros exemplos de um grande estúdio, alterando o conteúdo finalizado, devido a mudanças nos padrões sociais. As implicações raciais eram evidentes, retratando a personagem de pele escura como subserviente às suas contrapartes de pele clara, de uma forma que ecoava as hierarquias raciais do mundo real da época. O filme também foi criticado por grupos religiosos por sua sequência de Night on Bald Mountain, apresentando imagens demoníacas que alguns consideraram inadequadas para crianças. Os visuais impressionantes de demônios, fantasmas e esqueletos eram diferentes de tudo que o público já tinha visto em animação antes, especialmente da Disney. Alguns líderes religiosos condenaram a sequência por potencialmente assustar as crianças e introduzi-las a imagens ocultas. Fantasia foi um fracasso comercial em seu lançamento inicial, em parte devido à Segunda Guerra Mundial, que cortou os mercados europeus, e em parte porque o público não estava preparado para uma abordagem tão experimental à animação. O filme custou mais de 2.280.000 dólares para produzir, mas arrecadou apenas 1.300.000 dólares em seu primeiro lançamento.
Walt Disney havia imaginado Fantasia como um filme-concerto em constante evolução que seria regularmente atualizado com novos segmentos, mas seu fracasso financeiro pôs fim a esse plano ambicioso. Apesar dessas controvérsias, Fantasia foi preservado no Registro Nacional de Filmes por sua importância artística e abordagem inovadora à animação. O filme foi pioneiro em muitas técnicas que se tornariam padrão na indústria e introduziu a música clássica a gerações de crianças. O contraste entre suas técnicas de animação inovadoras e seu conteúdo problemático faz dele um exemplo perfeito de como até as obras de arte mais visionárias podem ser manchadas pelos preconceitos de seu tempo. Número 6. Dumbo, 1941. Esta comovente história de um elefante voador contém uma das sequências racistas mais notórias na história da animação. Os corvos que ajudam Dumbo a aprender a voar falam em um vernáculo afro-americano estereotipado e se envolvem em comportamentos que refletem shows de menestrel. Mais chocante de tudo, o líder deles é literalmente chamado Jim Crow, o mesmo nome das leis de segregação que impuseram a divisão racial na América até 1965. O filme foi apressado na produção para recuperar as perdas financeiras da Disney com Fantasia, e essa pressa pode explicar por que um conteúdo tão obviamente problemático chegou às telas. Com um orçamento de apenas $950 mil, foi deliberadamente projetado para ser mais simples e menos caro do que os filmes anteriores da Disney. Além da cena dos corvos, The Song of the Roostabouts apresenta trabalhadores negros sem rosto labutando enquanto cantam letras como "Quando recebemos nosso pagamento, jogamos todo o nosso dinheiro fora", reforçando estereótipos prejudiciais sobre trabalhadores negros. Dumbo também contém a infame sequência Pink Elephants on Parade, uma surreal, psicodélica pesadelo que ocorre depois que Dumbo acidentalmente bebe champanhe. Esta cena tem sido criticada por décadas por retratar o consumo de álcool em um filme infantil, embora outros a defendam como um ponto autocriativo na história da animação. A sequência foi tão distintiva que foi diretamente referenciada em filmes posteriores, incluindo o controverso Fritz the Cat, de 1972. Historiadores de cinema debatem se os corvos foram retratados de forma afetuosa ou depreciativa. Alguns apontam que eles estão entre os poucos personagens que tratam Dumbo com gentileza, enquanto outros observam que ter atores brancos interpretando personagens negros estereotipados era uma prática racista comum na época. Cliff Edwards, um artista branco conhecido por dar voz ao grilo falante, forneceu a voz para Jim Crow, essencialmente realizando um equivalente vocal de blackface. Quando o filme apareceu no Disney Plus, ele trazia um aviso reconhecendo suas representações culturais desatualizadas. O remake em live action de 2019 eliminou completamente os personagens corvos, reconhecendo sua natureza problemática. Apesar dessas controvérsias, especialistas em animação ainda elogiam os cenários em aquarela e a animação expressiva dos personagens do filme, como pontos altos no desenvolvimento do meio. O legado de Dumbo demonstra como o brilhantismo técnico e os estereótipos prejudiciais podem coexistir em obras que continuam a influenciar a animação hoje. Número 5. Mowgli, o Menino Lobo, 1967. A adaptação da Disney das histórias da era colonial de Rudyard Kipling tornou-se o último filme que Walt Disney supervisionou pessoalmente antes de sua morte, mas não foi isento de controvérsias. O personagem Ray Louie, um orangotango que canta sobre querer ser humano, foi amplamente criticado por codificação racial e estereótipos. A performance de jazz de Louis Prima como Ray Louie criou um personagem que muitos críticos consideraram uma caricatura problemática. Como notou a revista The Atlantic, a Disney parecia alheia à ideia de que alguém se ofenderia com a representação de Louie como um macaco que fala gírias e canta para Mowgli sobre querer ser como os humanos. O filme se baseou em material de origem já carregado de atitudes coloniais, tornando sua adaptação particularmente desafiadora desde o início. Curiosamente, orangotangos não são nativos da Índia, onde a história se passa, tornando a inclusão de Louie cientificamente imprecisa, além de culturalmente problemática. O personagem foi criado especificamente para a versão da Disney e não aparece nas histórias originais de Kipling. Essa escolha criativa levou alguns críticos a questionar por que a Disney sentiu a necessidade de inserir esse personagem em particular.
A produção de The Jungle Book marcou um ponto de virada para a animação da Disney. Walt Disney estava inicialmente insatisfeito com os primeiros rascunhos que se mantinham mais próximos do tom mais sombrio de Kipling. Ele ordenou que a equipe criasse algo mais leve e divertido, dizendo: "A primeira coisa que quero que vocês façam é esquecer o livro." Essa mudança para um estilo mais leve influenciaria o estilo de animação da Disney por décadas. Apesar desses problemas, Mowgli, o Menino Lobo, se tornou um grande sucesso, arrecadando 13 milhões de dólares em seu lançamento inicial, contra um orçamento de aproximadamente 4 milhões de dólares, salvando a animação da Disney de um colapso potencial após a morte de Walt. Suas músicas e personagens memoráveis o tornaram um marco da infância para gerações. The Bare Necessities foi indicada para um prêmio da Academia de Melhor Canção Original e continua sendo uma das músicas mais reconhecíveis da Disney. O remake em live-action da Disney, de 2016, tentou abordar os elementos problemáticos do original, enquanto mantinha seu charme. O remake escalou Giancarlo Esposito e Christopher Walken como Rei Louie, reimaginando o personagem como um Gigantopithecus, uma espécie de macaco extinta que viveu na Ásia, em vez de um orangotango. O contraste entre o status amado do filme e seus elementos criticados faz dele um estudo de caso fascinante sobre como os espectadores conciliam o afeto nostálgico com a crescente consciência cultural. Número 4. Peter Pan, 1953. A versão da Disney do clássico de J.M. Barrie apresenta alguns dos estereótipos mais flagrantes de nativos americanos já animados. A sequência What Makes the Red Man Red retrata personagens nativos com pele vermelha brilhante, falando em inglês quebrado e reforçando praticamente todos os estereótipos prejudiciais sobre os povos indígenas. As letras da música sugerem que os nativos americanos ficam vermelhos quando coram após serem beijados, uma explicação bizarra e ofensiva para a cor da pele. A representação foi tão problemática que, quando o filme apareceu no Disney Plus, recebeu um dos avisos de conteúdo mais fortes da plataforma. Este programa inclui representações negativas ou maus tratos a pessoas ou culturas. Esses estereótipos estavam errados naquela época e estão errados agora. Apesar de ser um dos filmes mais amados da Disney, a representação de Tiger Lily e sua tribo tornou-o cada vez mais desconfortável para o público moderno. A representação de gênero no filme é igualmente ultrapassada, com personagens femininas disputando a atenção de Peter e sendo valorizadas principalmente por suas habilidades domésticas. Wendy é retratada como maternal e responsável, enquanto Sininho é ciumenta e vingativa. Tigrinha é retratada como exótica e praticamente sem fala. Essas caracterizações refletem as expectativas de gênero dos anos 1950, mas parecem regressivas para os espectadores modernos. Peter Pan custou aproximadamente 4 milhões de dólares para produzir e arrecadou 87 milhões de dólares em seus vários lançamentos teatrais, tornando-se um dos filmes de maior sucesso financeiro da Disney. O personagem Peter Pan tornou-se um dos ícones mais reconhecíveis da Disney, aparecendo em parques temáticos, mercadorias e inúmeros derivados. O que torna Peter Pan particularmente interessante como um filme controverso é como a Disney reconhece abertamente seus problemas hoje, enquanto ainda o mantém em circulação, em contraste com a completa supressão de Song of the South. O filme continua sendo uma janela fascinante para as atitudes americanas de meados do século em relação tanto à raça quanto ao gênero, demonstrando como até mesmo clássicos amados podem conter elementos profundamente problemáticos. Número 3. Fritz the Cat, 1972. O primeiro filme de animação a receber uma classificação X chocou o público com seu conteúdo explícito e mensagem anti-establishment. Dirigido por Ralph Bakshi e baseado nos quadrinhos Underground de Robert Crumb, este filme segue um gato que abandonou a faculdade através de um mundo de drogas, palavrões e encontros gráficos que inverteram a imagem saudável da animação. O criador Robert Crumb ficou tão desgostoso com a política do filme que matou o personagem em seus quadrinhos e repudiou completamente o filme. Ele sentiu que Bakshi havia transformado sua crítica contracultural em uma mensagem política simplista que perdia a nuance de seu trabalho original.
Apesar da controvérsia, ou talvez por causa dela, Fritz the Cat tornou-se um enorme sucesso, arrecadando 90 milhões de dólares em todo o mundo contra um pequeno orçamento de menos de $1 milhão, tornando-se um dos filmes de animação independentes mais lucrativos já feitos. O filme inclui uma cena que zomba diretamente da Disney, mostrando o Mickey Mouse e outros personagens aplaudindo enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos lança bombas em um bairro negro durante um motim. Essa rebelião contra a imagem saudável da Disney foi deliberada, com Bakshi mais tarde dizendo: "Eu queria que o público conservador de animação surtasse. Sua estratégia funcionou. Os cinemas foram alvo de piquetes, cópias foram confiscadas e os críticos se dividiram entre aqueles que o viam como inovador e outros que o descartavam como lixo vulgar." As técnicas de animação de Bakshi foram tão revolucionárias quanto seu conteúdo. Para economizar dinheiro, ele usou rotoscopia extensiva, traçando sobre filmagens de ação ao vivo, incorporou fotografias reais para os cenários e empregou outras técnicas experimentais que influenciariam a animação por décadas. O sucesso do filme provou que a animação para adultos poderia ser comercialmente viável na América, abrindo caminho para tudo, desde South Park até BoJack Horseman. Fritz the Cat continua sendo um marco na história da animação, representando o momento em que o meio se rebelou abertamente contra sua imagem familiar. Seu legado é complicado. Alguns elogiam sua ousadia, enquanto outros criticam seu sexismo e caricaturas raciais. Mesmo com esses problemas, seu impacto na expansão do potencial da animação para contar histórias adultas é inegável. Número 2. Aristogatas, 1970. A aventura felina com jazz da Disney contém uma das caricaturas raciais mais lamentáveis da empresa. Um gato siamês chamado Chungon é desenhado com olhos puxados, dentes salientes e toca piano com pauzinhos enquanto fala com um sotaque estereotipado do leste asiático. A representação é tão ofensiva que, em 2021, a Disney Plus adicionou um aviso de conteúdo ao filme. Lançado em uma época em que a representação de personagens asiáticos na mídia americana já era problemática, Aristogatas amplificou estereótipos prejudiciais para risadas baratas. O personagem aparece brevemente, mas de forma memorável, no número musical Everybody Wants to Be a Cat, deixando uma impressão duradoura de racismo casual que é impossível ignorar hoje. A representação das personagens femininas no filme também não envelheceu bem, com o romance sendo apresentado como sua principal motivação e valor. Os Aristogatos foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney aprovado após a morte de Walt Disney, tornando-o um filme de transição para o estúdio. Seu custo de produção foi de aproximadamente $4 milhões, e embora não tenha sido tão bem sucedido quanto alguns dos clássicos anteriores da Disney, ainda teve um bom desempenho nas bilheterias. O desenvolvimento do filme começou enquanto Walt ainda estava vivo, mas ele nunca viu sua conclusão. Apesar desses problemas, o filme foi um sucesso comercial e se tornou um marco na infância de muitos. Suas músicas cativantes e premissa encantadora ajudaram a consolidar seu lugar no cânone da Disney, mesmo quando seus elementos problemáticos se tornaram cada vez mais evidentes. O elenco de vozes incluiu talentos notáveis, como Phil Harris, Eva Gabor e Sterling Holloway. Quando a Disney começou a adicionar avisos de conteúdo a filmes mais antigos, Aristogatas foi um dos primeiros a receber um reconhecimento de como os padrões culturais evoluíram dramaticamente desde seu lançamento. O aviso reconhece que o filme inclui representações negativas ou maus tratos a pessoas ou culturas, explicando que, em vez de remover o conteúdo, a Disney quer reconhecer seu impacto prejudicial, aprender com ele e estimular a conversa para criar um futuro mais inclusivo juntos. Número 1. Pink Fink, 1964. Este, aparentemente inocente desenho animado da Pantera Cor-de-Rosa, ganhou um Oscar, mas esconde uma história mais sombria do que a maioria percebe. O primeiro desenho animado teatral da Pantera Cor-de-Rosa segue nosso herói silencioso, enquanto ele luta contra um homenzinho determinado a pintar uma casa de azul. O que os espectadores não sabiam era que os criadores dos personagens, Friz Freleng e David DePatie, tinham formado seu próprio estúdio depois que a Warner Bros. Fechou seu departamento de animação, deixando dezenas de animadores desempregados. O sucesso do desenho animado gerou uma franquia inteira, mas nasceu do colapso dos estúdios de animação tradicionais quando a televisão começou a dominar o entretenimento.
A convulsão econômica dos anos 1960 forçou os estúdios de animação a cortar custos, levando a estilos de animação mais simples e salários mais baixos para os artistas, muitos dos quais lutaram para encontrar trabalho durante este período de transição. Quando a Warner Bros. Fechou sua divisão de animação em 1963, encerrou uma era de curtas-metragens de animação teatral que havia definido a animação americana desde a década de 1930. O diretor Friz Freleng, que havia trabalhado em Looney Tunes por décadas, essencialmente teve que reinventar sua carreira aos 58 anos. Após ser demitido da Warner Bros., ele se associou a David DePatie para formar a DePatie-Freleng Enterprises. O primeiro grande projeto deles foi criar a sequência de título animada para o filme de ação ao vivo de 1963, A Pantera Cor-de-Rosa, estrelado por Peter Sellers. O personagem provou ser tão popular que a United Artists encomendou uma série de curtas-metragens teatrais. A comédia silenciosa da Pantera Cor-de-Rosa representou uma mudança dramática em relação aos desenhos animados, repletos de diálogos que anteriormente dominavam os cinemas. Essa abordagem minimalista foi em parte uma escolha artística, mas também uma necessidade financeira. Contratar atores de voz e gravar diálogos era caro. O silêncio do personagem o tornava atraente internacionalmente, onde a tradução não era necessária. The Pink Fink ganhou o prêmio da Academia de 1964 de melhor curta-metragem de animação, validando a nova direção de Freleng e DePatie. O estúdio continuaria a criar 124 curtas teatrais da Pantera Cor-de-Rosa, junto com outras séries de sucesso. Embora não seja controverso por seu conteúdo, Pink Fink simboliza a turbulência na indústria, que transformou a animação nos anos 1960, mudando para sempre como os desenhos animados eram feitos e distribuídos. Sua vitória no Oscar marcou tanto um começo quanto um fim para a animação teatral na América. De propaganda da CIA a estereótipos raciais que fazem os espectadores modernos se encolherem, esses filmes de animação revelam o quanto nossos padrões culturais evoluíram. Eles também demonstram o poder da animação como um meio, capaz de tanto encantar crianças quanto transmitir mensagens políticas que moldaram a opinião pública. As fronteiras entre entretenimento e propaganda eram frequentemente borradas enquanto governos, estúdios e criadores lutavam pelo controle dessas formas de arte influentes. Qual desses clássicos controversos mais te surpreendeu? Os cineastas da época eram realmente cegos para essas questões ou havia algo mais calculado em jogo? Devemos julgar essas obras pelos padrões de hoje ou vê-las como produtos de seu tempo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo se você acha que devemos preservar essas peças problemáticas da história ou deixá-las cair no esquecimento.